ele falou que antigamente o Banco do Brasil tinha um setor de perícias que era tipo o Instituto de Criminalística, assim, todo equipado, equipamentos caríssimos, tal, tudo certo. Que zoaram, falando assim, nossa, então, quem usa isso? Né? Quem usa essa coisa ultrapassada? Eu falei, poxa, eu faço perícia disso, ainda tem. Como que a pessoa pode oferecer os serviços de perícia no banco? O que você recomenda para essa pessoa que tem um curso de grafo e quer se especializar nessa área, quer ir para a área bancária? Às vezes o pessoal assim, em 2 meses, assim, deu certo, foi lá levar o currículo em um banco, não deu certo, já chora. Mais uma live e hoje é uma live super especial que eu estou tentando há muito tempo e, enfim, consegui fazer a live com ela, com a Jana. A Jana, ela trabalha em um banco, então ela auxilia na perícia de um banco. Então é a dúvida de muita gente quer saber como foi a trajetória dela e como conseguir também obter sucesso. Então, por isso eu chamei a Jana aqui. Oi, Jana, tudo bom? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? E você? Seja muito bem-vinda. E muita gente pergunta de você, Jana. E eu digo o seguinte, é uma coisa típica, eu nem imaginava que tinha, e por causa de você eu descobri. Então, pessoal, vou apresentar a Jana. Jana, fala um pouquinho de você, como é que foi sua trajetória, o que você faz atualmente, quais foram os cursos que você fez? Tá, então vamos lá. Meu nome é Janaína da Silva, eu moro aqui em Santa Catarina, em Gaspar. Sou formada em Direito, atuação em Perícia Criminal e Ciência Forense, em processo penal. E depois de concluir a pós-graduação em Perícia Criminal e Ciência Forense, eu fui buscando cursos de especialização nas áreas que eu tinha interesse. Na época da faculdade, então, eu trabalhei bastante no escritório de advocacia, no fórum, na delegacia, e por aí vai, que a gente sempre cumpre os estágios, até para ter mais conhecimento, né, e adquirir experiência. Mas desde o segundo semestre da faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com perícia. Nossa, foi. Foi, desde o segundo semestre, que naquela época, eu não sei como é que é hoje em dia, mas naquela época a gente tinha que fazer umas horas complementares, né? E eu andando no corredor da faculdade, eu vi que tinha um cartazinho, palestra, 20 horas com um perito. Você, perito? Não, que coisa é essa, né? Fui lá, participei e foi ali que deu a paixão à primeira vista, amor à primeira vista. Então eu já sabia desde aquela época que era aquilo que eu queria fazer. Foi qual tipo de perícia que você fazia? Aquela palestra foi ele estava se apresentando, que ele era perito oficial da Polícia local. Civil, local. Aí ele fazia local e contou várias assim situações que ele participou nesses anos todos, assim, eu achei muito interessante. E uma coisa que ele comentou no dia é que assim, existiam vários tipos de perícia, não era só aquela que ele fazia. Eu pensei, bom, então acho que esse mundo da perícia é muito melhor do que eu imaginava. E depois de fazer a pós-graduação em Perícia Criminal e Ciência Forense, aí eu me apaixonei, não teve jeito, não largo mão nunca da tal da grafo e da doc, adoro. Adoro, me especializei bastante nisso. Sim, e aí depois da pós, você fez mais alguns cursos, como foi? Eu fiz o teu curso também. Fiz na prática. Esse aí. Fiz outros cursos assim com outros profissionais também, até de outros estados. Fui para São Paulo fazer um curso ali com um perito que ele é mais de idade, assim. Então participei lá do curso dele para conhecer novas técnicas, enfim, novas formas da perícia grafotécnica. Fiz bastante cursos ali com outros professores também que ofertaram, principalmente na área de grafo, que é a área civil, vamos assim dizer, que eu me especializei mais, grafo e doc. E na área criminal eu... Oi? Aprofundou na área de grafo. Você fez vários cursos. Isso. E aí eu acabei optando também por duas especializações na área criminal.
Uhum. Porque como eu tinha desejo de montar o meu escritório, enfim, eu acreditava que seria importante talvez ter um campo, ter um portfólio maior e ofertar um serviço de assistente técnico nessa área criminal. Então eu me especializei em balística e me especializei em análise de mancha de sangue. Aí esse daí foi um curso um pouco mais complexo, assim, enfim, mas foi bem bacana também. Eu prestei alguns serviços nessa área como assistente técnico, consulta mesmo ali com advogado, enfim. Mas o foco maior mesmo foi na área civil, com as análises de assinatura e documentos. Uhum. Muito bacana. Você chegou então a também atuar como assistente técnica em outras áreas, como balística. E como é que foi que você entrou no banco? Agora eu quero saber como foi a trajetória no banco. Porque muita gente me pergunta, e até uma seguidora minha, Jana, já foi até desrespeitada. Eu fiquei muito triste, porque depois disso parecia que eu tinha, sei lá, mentido pra ela e falado que era uma coisa viável, sendo que não era, né? Então eu fiquei super chateada pelo que aconteceu com ela, e eu falei, cara, eu preciso falar com a Jana, porque ela é minha prova viva, que eu não estou mentindo. Porque o pessoal acha assim, não, ela tá mentindo, essa aí tá querendo aí falar que dá pra fazer um monte de coisa com a gráfica e não dá. E assim, eu já tinha ouvido falar que não tinha setor de perícias em banco. E aí, quando você me fala, eu pensei, poxa, estão retomando, tem alguma coisa aí acontecendo. Me conta como é que foi, você deixou o currículo, como que foi a sua entrada no banco? Tá, então eu vou contar. Eu já tinha experiência em trabalhar em banco, mas aí a minha experiência era lá no posto de atendimento. Uhum. Antes de eu me formar ali na pós-graduação, tudo, e assim, efetivamente começar na perícia, então eu já tinha essa experiência de banco, mas na agência. Eu trabalhava de operador de caixa, então fazendo pagamentos, malote, caixa eletrônico, esse tipo de coisa. Mas assim, eu sempre estava de olho, assim, abrir uma vaga, será lá no controles internos, ou nessa área, sim, porque eu sabia que era a área que era responsável daí pelas investigações de fraude, enfim. Então, quando você está dentro do banco, também tem concursos internos para você subir, por exemplo, sair de caixa e ir para setor interno? Tem. Bacana. Tem. Assim, hoje eu trabalho numa cooperativa de crédito. Uhum. Eu trabalho na central dessa cooperativa de crédito. O nome da central que eu trabalho é Central Ailos, e ela tem 13 cooperativas espalhadas aqui pelo sul do Brasil. Então é Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e Paraná. A gente já tem aprovado daí projeto para estar expandindo as cooperativas para o Brasil inteiro, mas a princípio a gente está atuando no Paraná, como estado novo, vamos assim dizer, né? Certo, você faz o treinamento do Brasil inteiro. E ali, essa daí é toda a assessoria para todas essas 13 cooperativas. Eu trabalho especificamente na divisão ali, né, da Central Ailos, eu trabalho na segurança corporativa. O meu cargo é analista de segurança corporativa 1. E o que eu faço exatamente? Esse nome bonito, o que é exatamente? Eu trabalho na parte de análise documental. Dentro da segurança corporativa existe 3 divisões. Existe o pessoal que cuida de patrimonial, que é o físico mesmo, assim, cofre, estrutura, agência, mudança, reforma. Quando acontece um assalto, eles que vão lá socorrer, eles que vão resolver essa questão de patrimonial, de coisas físicas. Engenharia arquitetura, né? Isso. E aí tem o pessoal que cuida de lavagem de dinheiro e tem o pessoal que é responsável pela prevenção à fraude, que é onde é a minha área. Dentro dessa equipe de prevenção à fraude, a gente divide em 3, né? Divide a documental, divide a monitoração e as transações eletrônicas. Então eu fico ali com a parte documental. O que é a documental? A gente faz toda a análise de documentos de identificação, tudo que é documento de identificação, CPF, passaporte, RG, enfim, tudo de identificação. E cheques, contratos, contrato de empréstimo, contratos assim que o cliente, o cooperado, faz com a cooperativa, né? Então pode ser um CDC, pode ser um contrato de empréstimo, pode ser um microcrédito, tudo quanto é contrato.
e também questão de cheque e comprovantes, boleto, essas coisas assim. A maior demanda, obviamente, são de contratos e são de documentos de identificação. É a maior demanda. Então, a gente se especializa bastante, ainda continua procurando cursos, enfim, fonte de informação para conseguir atender toda essa demanda. Documento de identificação é bem complexo, a gente pensa, mas é só um RG. Gente, não tem nada de só, é muito complexo. Cada estado tem uma particularidade. Agora tem o novo RG. Tem o novo. Tá melhorando, tem como tá fazer melhorando. QR Code, mas só Santa Catarina ainda lançou um link específico, tu entra ali, qualquer um pode entrar e validar. Alguns outros estados têm o QR Code, mas ou ele direciona assim para uma confirmação só de informações, assim, ou ele não valida nada ainda, porque está em fase de melhoria, né? Nossa. E quantos documentos você acaba analisando por dia? Nossa senhora, é uma montoeira, porque assim, ali dentro da documental a gente tem a questão das admissões. Então, quando a gente fala de admissão digital, é tudo que é feito pelo aplicativo. Só ali a gente faz uma média, a gente tem uma equipe, né? Não sou eu sozinha, obviamente, sou eu e mais 3 pessoas fixas e a gente tem 2 pessoas ali que nos auxiliam. Elas são de outra equipe, mas elas acabam nos auxiliando, elas estão bastante presentes ali conosco. Então, a equipe ela consegue fazer, em média, na admissão digital, de 400 a 500 análises por dia. 500 análises por dia. É muita coisa, Jana, é muita coisa. E, assim, nessa parte digital, vocês também fazem a confirmação, né? Então, a parte digital também tem essa necessidade. Olha só. Ele tinha que atrapalhar minha live. O gato saiu. Pegou o gato de volta? Não. Agora podemos voltar à live. Então, nesse caso, vocês examinam aquela foto feita por aquela pessoa que tá fazendo pelo banco digital. Isso. E também vocês fazem a verificação facial, aquela que a pessoa tem que tirar foto, tem que se mexer. Tem. Também fazem isso, né? Todos os bancos, todas as cooperativas, eles têm esse sistema de antifraude que está ali junto com com o aplicativo, né, que é uma ferramenta que a gente chama de antifraude. Todos os bancos têm. Hoje em dia não tem como tu falar em alguma coisa digital e tu não ter essa possibilidade de validação. Então existe vários fornecedores que têm bancos de dados confiáveis onde é possível fazer essa consulta, essa validação facial. E também assim a gente tem outras ferramentas também antifraude que nos auxiliam nessa identificação, assim. É bem interessante. E tem algumas estratégias, eu vi aqui a pergunta da Isa, qual a estratégia que os bancos estão traçando para capturar e guardar documentos assinados de maneira digital? Estão digitalizando, estão guardando ainda? Como é que está essa situação dos documentos físicos? Então, os documentos físicos, vou dar um exemplo assim que aparece bastante ali para nós. O tal de empréstimo. Quando a pessoa vai no posto de atendimento, ou na agência, enfim, depende de cada lugar, chama de um jeito, né? Eles vão lá, contratam, ainda é impresso o contrato, a pessoa assina, tem situações que a solicitada também assina tudo e é feita uma digitalização. Para nós que atuamos em grafo, aí é que começa o problema. Porque muitas vezes os programas, enfim, que os bancos e as cooperativas eles usam, eles não comportam fazer uma digitalização com boa qualidade. Aqueles, como é que é? DPI? Não é DPI. DPI, isso mesmo. A qualidade DPI. ali da digitalização. DPI é isso mesmo, né? DPI, é porque é dots per inch. Isso. Que é inglês, né? Os dots, que são aqueles pontinhos por isso. A medida. Então, muitas vezes, esses programas, eles suportam arquivos que são mais compactados. Então, o que acontece? A qualidade acaba sendo reduzida para poder fazer o upload lá naquele programa. E aí complica para a gente na hora quando precisar de uma análise grafotécnica.
Porque daí, Muitas assim, vezes. a assinatura já não dá para ver direito, já vem meio falhadinha, já... sabe como é que é, né? Daí Sim, isso sim, a acaba gente. E complicando. um fator que eu acho muito complicado na análise do documento digital, aliás, do documento digitalizado, é que a gente não tem como afirmar se o documento foi ou não assinado ali, porque pode ter sido uma digitalização. Então, assim, a gente não pode excluir essa possibilidade. E isso me deixa muito receosa, né? Não é nem por uma questão, assim, que vai impedir a perícia. Não vai. Só que vão ter casos que a gente não vai conseguir concluir. E ali a gente vai ter que não concluir de uma maneira categórica, porque a gente não é muito original. Mas eles estão fazendo a guarda desses documentos? É feito Tem assim, como... é feito, todos é feito. Ele tem ali o banco de dados que fica guardado, né? Cada instituição tem um nome, então é digitalizado tanto os contratos, enfim, quando a pessoa vai lá abrir a conta, documento de renda, documento de endereço, o documento de identificação, todos eles são digitalizados e eles ficam lá nesse banco de dados e que é vinculado à conta. Então, tipo, você bota lá o número da conta da pessoa e aí tu tens acesso ao dossiê de todos os documentos que foram digitalizados relacionados àquela conta, aquele CPF. Fica ali, guardado. Entendi. Aí eu sei que tem um prazo, eu não vou saber dizer quanto tempo, que eles ficam fisicamente guardados, mas depois de um período, enfim, de um tempo, ele é destruído para todo sempre. Deve ser, acho que 5 anos, né? Eu acredito que seja isso. Portaria. Ó, aí a Isa perguntou, mas digo a respeito do fornecimento de metadados gerados em uma assinatura eletrônica. Ah, sim, bem interessante essa pergunta, Isa. No banco que você atua, tem assinatura eletrônica, aquela por tablet? Não, a gente não faz uso dessa tecnologia ainda. A gente ainda faz assinatura ou coletada mesmo, no papel, ou a gente faz assinatura por colocar a senha no PIN-pad, ou se a pessoa está fazendo alguma contratação, enfim, pelo aplicativo, também é com a senha. A gente não utiliza ainda essa questão da assinatura, mas a questão da assinatura no tablet, que daí fornece ali, o banco acaba fornecendo para o perito, quando precisa fazer uma análise, o banco faz esse tipo de informação. É porque aí a gente vai ter os metadados. Tem algum barulho aí? Tem, tá saindo de carro aqui. Aí o barulhinho da brita. Acontece, mas então, porque esses metadados são importantes para o exame. Eu até falei o seguinte, que fiz até uma postagem, que esses metadados precisam ser preservados, porque quando eu faço a solicitação, muitas vezes eles não têm. Então você que é da área, com certeza, eu tenho certeza que vai ser muito bem, você vai orientar muito bem ali o setor para fazer ter todo esse cuidado aí com os documentos, mas eu não sei se todos os bancos têm pessoas como você atuando ali preventivamente contra as fraudes, né? Não sei se isso é comum nos bancos, né? Porque eu tô vendo o seu caso, mas não sei se isso é comum em outros bancos. Você sabe me dizer? Assim, não necessariamente tem aquele cargo do perito dentro da instituição financeira, mas tem uma pessoa que tem o conhecimento técnico que está habilitado para fazer um parecer técnico, elaborar esse tipo de material. Até eu observei, enquanto eu atuei no judiciário, que ações de bancos hoje em dia, elas até vêm com um parecer técnico já emitido por alguma pessoa da própria instituição. Então, existe essa pessoa que é uma referência, mas ela não é necessariamente um cargo de perito. Entende? Entendi. Até porque tu manter um profissional desse, um perito, é um custo alto para a instituição. Então, às vezes, não é viável. É melhor ter uma pessoa capacitada que tem conhecimento e quando necessita de uma perícia, vamos precisar apresentá-la no processo, enfim, acaba contratando um profissional externo, porque não é uma coisa, existe toda semana uma grande demanda. Então, não é viável tu ter um funcionário desse dentro da instituição, que é um custo alto.
Entendi. Eu já ouvi falar, teve um perito que era mais antigão aqui em Brasília, e eu estava conversando com ele e ele falou que antigamente o Banco do Brasil tinha um setor de perícias que era tipo o Instituto de Criminalística, assim, todo equipado, equipamentos caríssimos, tal, tudo certo. E acabaram por desativar. Eu acho que naquela época era mais necessário justamente porque tinha cheques, então eles precisavam mesmo de um setor para investigar muito bem. Aí falaram que foi desativado e realocaram, né, os peritos em outro setor, mas não tem mais todo aquele investimento que se tinha antigamente. E eles falaram que saía muito caro manter um setor desse, era do Banco do Brasil, e que sairia muito caro, então eles preferiam ficar sem esse setor e arcar com as fraudes, né? Porque tem até seguro para essas fraudes. Tem. Existe um seguro, um fundo, ali na minha instituição a gente chama de fundo, né? Existe o fundo que é o seguro, na verdade, né? Que quando acontece é acionado, né? A gente tem principalmente, assim, a gente vê no âmbito de fraudes eletrônicas. O nosso de documental está sendo estruturado, está passando por melhorias, enfim, por revisões. Em breve eu acredito que está tudo certo novamente. Entendi. E nessa parte do digital, vocês fazem toda essa conferência de imagem da pessoa com o documento, a verificação do documento. Não tem alguma. Porque assim, acende o sinalzinho vermelho ali, aí você barra, a pessoa tem que fazer um outro procedimento. Tem muito disso, por exemplo, muita desconfiança de fraude nessa parte digital? Tem, principalmente assim quando a gente chega na parte de analisar a selfie. Porque a gente identificou assim, ó, que, como é que eu vou explicar? Que existem pessoas que elas vão numa comunidade, vão num lugar onde tem uma grupa, pessoas assim reunidas, né? E eles oferecem coisas tipo assim, quem tem interesse em ter um cartão de crédito? Eles vão meio que vendendo os produtos das instituições, entende? E aí eles fazem o processo da admissão. E, claro, quando bate ali a foto do documento, o documento é autêntico, aquela pessoa realmente existe, né? O endereço, muitas vezes, é autêntico. Mas tu vê ali nas selfies que tem uma pessoa estranha na foto, que não é a pessoa do documento. Aí já acende aquele alerta. Aí a gente começa a reparar assim, que apareceu aquela pessoa nesse atendimento aqui, daí ela aparece de novo em outra tentativa, sabe? Então, na análise da selfie também ajuda a gente a ter aquele alerta. E aí, quando você ter alguma coisa errada. Já passa para a polícia? Como que é feito esse cuidado de prevenção? A gente tenta fazer uma identificação. A gente que geralmente não tem informação nenhuma sobre esse terceiro na foto. A gente é um ilustre desconhecido, né? Então a gente tenta fazer contato com as pessoas que estão solicitando a abertura da conta e a gente tenta obter algumas informações ali. E quando a gente consegue identificar essa pessoa, aí é feita notificação extrajudicial, é dado todo o trâmite correto. Mas assim, é bem difícil conseguir às vezes essa informação de chegar a quem é aquela pessoa. É um trabalho meio difícil às vezes. Uma investigação, né? Na verdade, é uma investigação. Muito bacana mesmo. E esse setor vocês também fazem estudo de prevenção? Por exemplo, a foto tem que virar porque senão não vai. Ou então vocês contratam uma empresa que já tem todo o procedimento. Como que é feito essa prevenção? Na verdade, o procedimento de prevenção é por fora ou é o próprio setor? A gente tem o auxílio das ferramentas ali, né, dos fornecedores. Então, assim, tem a questão da Liveness, que fica batendo as fotos, que a gente faz o acompanhamento. Tem os antifraude que nos auxiliam formando, passando informações para montar um perfil. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa realmente apresentou um documento ok, mas ela já apresenta um comportamento no mercado digital de fraude. Então, existe uma ferramenta onde nos auxilia a identificar esse perfil também. Então, é tudo
com fornecedores, todos eles são agregados nesse aplicativo da admissão digital, onde a gente consegue obter mais informações para que não é só a questão do documento estar ok ou não. Entendi, é todo um perfil também, né? É, todo um perfil. E assim, essas informações, elas estão... É a gente mesmo que lança no mundo digital. Para pensar, quantos de nós preencher um cadastro lá, sei lá, numa loja digital, preencher um cadastro, uma lojinha do Instagram, fui lá, botei o meu nome, meu CPF, meu endereço. A gente mesmo fornece essas informações. Sim. Né? Então é com essas informações que a gente mesmo lança, fazendo as qual que a gente consegue. Sim, e todos esses dados estão por aí, né? Acho que muita gente tem os dados ali, a gente sabe que a gente está com os dados aí por aí, então é muito fácil de alguém pegar, invadir, fazer um cadastro. E me diz uma coisa, Jana, cheque. Você atua com cheques? Ainda tem cheques no banco que você trabalha? Tem, porque teve um vídeo que zoaram, falando assim, nossa, ainda usam? Quem usa isso? Né? Quem usa essa coisa ultrapassada? Eu falei, poxa, eu faço perícia disso. Ainda tem. Tem. O cheque é uma coisa assim que eu acredito que nunca vai deixar de existir. Eu vejo que tem pessoas mais de idade que para eles o que vale é o cheque. Esse negócio de PIX, contas, para pessoas de idade, na cabeça deles não é confiável, então eles preferem o cheque. E assim, tem muitas empresas que negociam ainda, empresas de pequeno, médio porte, né, que acabam também ainda fazendo bastante negócios com cheque. Então eu acredito que esse é um negócio que a gente vai encontrar por muitos e muitos e muitos anos ainda, infelizmente. Mas eu atuo com cheque sim. Felizmente. E aparece umas fraudes bem maluca. Fraudes bem maluca. As pessoas falam assim, nossa, mas Jaque, com assinatura digital, a perícia não vai acabar? E imaginam que surgiu a perícia digital e em 2 dias vai acabar a perícia. E não é assim. A gente tem todo um processo e tem gente que, por exemplo, o Uber. Acabou o Uber, apareceu o Uber, agora acabou os táxis. Não, minha avó ainda usa táxi, minha avó ainda usa cheque. Então, assim, a gente ainda tem pessoas que fazem a utilização. Não é tão comum, mas ainda temos. E precisamos de profissionais que possam auxiliar aí nos casos de fraude. Muito bacana saber disso. E eu queria fazer uma pergunta quanto às horas. Quantas horas que demanda de trabalho no banco? O meu cargo hoje, eu trabalho a carga horária normal, 8 horas por dia. Eu começo. Obrigada. Eu joguei chinelo. Filho, para. Menino. Acabou a briga aqui. O meu horário é 8 horas por dia, começo das 9 e até às 6. Das 9 às 6, né? Uhum. Porque trabalho em banco, na verdade o atendimento é que é reduzido, né? Porque a carga horária... É reduzido, mas... Até mesmo quando eu trabalhava no posto de atendimento, na agência, o pessoal dizia assim, mas o teu trabalho é fácil, tu começa às 10. Aí eu olhava a pessoa e pensava, nossa, será que eu conto ou não conto? Que eu começo às 8, nem ele, normal. Porque tem toda uma atividade, tem todo um processo antes de abrir. Então, tu imagina assim, tu chega numa agência, hoje toda agência tem, no mínimo, 2 caixas eletrônicos. Então, eles fazem depósito, eles têm dinheiro para sacar, então tu tens que organizar todos os depósitos, porque ele fez o depósito à noite ou antes da agência abrir, tá esperando o dinheiro cair na conta. Então, nesse prazo, antes das 10 horas ali de abrir, tem outras cidades que é 11, né? Mas, enfim, nesse tempo antes de abrir a agência, tem toda a rotina que precisa ser feito para a agência poder começar o atendimento. Fazer processamento de envelope, abastecer caixa eletrônica, fazer a conferência da devolução de cheque, quando tem cheque para devolver ou não. Uma série de situações. E depois, quando fecha a agência às 4 horas ou às 3, é a mesma coisa.
Tem a mesma rotina. Nossa. Ainda tem o trabalho que ninguém vê, né? Não é o atendimento só, também tem o trabalho interno, que é bem puxado. Jana, teve uma pergunta aqui que eu recebi, que é o que a pessoa, como que a pessoa pode oferecer os serviços de perícia no banco? O que você recomenda para essa pessoa que tem um curso de grafo e quer se especializar nessa área, quer ir para a área bancária? Você recomenda que ela comece no banco, que ela envie o currículo ou comece de caixa? Como que você recomenda? Assim, ó, eu vou falar pelo que eu vejo ali na instituição onde eu trabalho e em outras que eu já observei por aqui também. Todas elas oferecem vagas, né, as vagas anunciadas no site. Então, por exemplo, tu entra lá na minha instituição financeira, a minha instituição, tu procura lá onde eles ofertam as vagas. Então, lá tem um hall de tudo que tem em aberto, que eles estão à procura, vamos assim dizer. Tu vai lendo, o que te agradou? Gostei dessa vaga X aqui. Tu vai lá, tu te candidata àquela vaga, aí tu vai fazer um cadastro, vai botar tuas informações de currículo, as tuas informações pessoais, as tuas informações profissionais, e eles fazem a pesca daí do currículo ali. Eles olham, todo mundo que se inscreveu para a vaga de analista corporativo. Teve 15 inscritos, então eles fazem o processo de seleção por ali. Entendi. Existe a possibilidade de quem mora na cidade da sede, talvez está deixando um currículo lá, mas hoje em dia o mais eficiente mesmo é fazer o cadastro através dos sites. Ótimo. Então, através do site. Porque essa pessoa que falou comigo, ela foi na agência. E aí, trataram ela mal, foi terrível. Assim, eu fiquei com super dó da pessoa. Então, seria pelo site. Como é que você fez pelo site? Ou você já tinha um currículo lá, que você já tinha trabalhado? Não, eu fiz pelo site também. O meu cadastro estava no site. Eu me cadastrei lá, fica lá. Aí, quando teve essa oportunidade, porque eu estava trabalhando no judiciário, quando surgiu essa oportunidade de entrar na central, né, nesse cargo, eu fiz entrevista com o meu coordenador, com o diretor ali do departamento, né, e mandei o currículo atualizado, atualizei as informações lá, foi pelo site também. Isso é bom. E assim, você acha que vale a pena só a pessoa almejar um determinado cargo? Ou se ela começar como caixa, ela tem mais possibilidades, por exemplo, de subir na carreira? Na verdade, assim, a partir do momento que tu tá dentro, vamos assim dizer, sempre existem as oportunidades de melhora, de seja trocando de função, seja trocando de área. Às vezes tu começa numa função X e tem as promoções internas. Aí é questão de estar buscando sempre o conhecimento e quando tem essas oportunidades em aberto, se candidatar, né, a essas vagas. E aí já, dentro do banco, você já faz um networking, já tem também um networking que pode ser feito. Muito bacana. Sim, até porque nos bancos e cooperativas, a gente tem aquela, como é que a gente fala? De plano de carreira. Então a gente tem um acompanhamento, tem um desenvolvimento, sabe? A gente segue um cronograma. Então hoje a minha função, o meu cargo tem o nível 1, 2 e 3, que é aquele, como é que é? O júnior, o pleno e o sênior. Que em outras instituições eles usam esse tipo de nome, né? Então tem essa oportunidade de estar tendo mudando de cargo porque tu foi se especializando mais, então tu vai passando do júnior pro sênior e pro pleno, e depois tens a oportunidade, eu não estou mais feliz aqui dentro da prevenção à fraude, eu me encantei lá pela contabilidade. Existe a possibilidade de, quando abrir uma vaga lá na contabilidade, tu se candidatar e tu mudar de área, enfim, de tudo. Não é o caso, tá? Eu continuo ali. Essa área corporativa, o que você acha dessa área corporativa? Quais são as habilidades que uma pessoa que queira ir para essa área precisa ter? O que a pessoa precisa ter para ir, por exemplo, para uma área de prevenção de fraudes? Tem que ter vontade de estar sempre buscando conhecimento. Tem que ter concentração e tem que ter, assim, um olhar crítico. Não dá para acreditar em tudo. A gente sempre tem que acreditar desconfiando. Porque é uma coisa até que a gente comenta entre nós lá na equipe.
a pessoa de má índole, ela sempre está um passo na nossa frente. Porque eles estão sempre tentando aplicar golpe e passar a perna na gente. Então a gente tem que estar sempre buscando o conhecimento, sempre tentando pensar como ele faria. Então eu vou fazer melhor. Porque a gente conseguir estar à frente deles para não deixar essas coisas ruins entrarem na nossa instituição. Então a primeira coisa de tudo mesmo é assim, é ter essa disposição de buscar o conhecimento. Isso é fundamental. E se adaptar, porque eu vejo ali pelo meu setor, hoje pode estar tudo calmo, tranquilo. Mas amanhã pode estar um dilúvio. Ou às vezes isso é no mesmo dia. Porque a partir do momento que a gente identifica uma situação crítica de fraude, a gente tem que se reorganizar, se readaptar e mudar todo o sistema das tarefas e funções que a gente tinha naquele momento para focar naquela situação de crise ali. Então tem que ter assim, uma capacidade de se adaptar bem também. Eu vejo também a necessidade de um trabalho bom em equipe, né? Porque você trabalha em equipe, não é? Em equipe. A gente até comenta assim, ó, nada sou eu. O mérito sempre é nosso, da nossa equipe. Errou. O erro não é meu ou do fulano. O erro é nosso, da nossa equipe. Sim. Então, assim, tem que ter o espírito de equipe, tem que ter aquela cooperação mesmo. Não adianta, eu fiquei sabendo disso aqui, eu só vou guardar essa informação para mim porque eu vou me dar melhor do que o coleguinha. Não tem disso. Isso é coisa do passado, isso não existe. Sim. Não, ainda bem que você está numa equipe boa e aposto que você está ensinando muita gente, porque você... bastante, Jana. Não sei se todo dia a gente aprende e ensina um pouquinho. Sim. As outras pessoas também são da área de GRAF? Voltou? Voltou o áudio? Não. Agora voltou. Não, a gente tem um moço ali. Nossa, a gente tem um colega. A gente tem um colega ali na área que ele tem um conhecimento em grafo, mas não é a especialização dele, não é a especialidade dele. Eu queria saber mais da equipe. Como é que é? Todo mundo de grafo ou pessoal de outras áreas? De grafo, mesmo especializado, a princípio tem apenas eu. E aí tem um outro colega que ele fez alguns cursos assim para complementar, né, a função dele principal, é especialista em prevenção de dinheiro, então ele acabou fazendo para ter o conhecimento. E também tem um outro colega que ele também tem um conhecimento muito aprofundado, mas ele tem um conhecimento geral de grafo também. E aí eu estou passando esse conhecimento aos pouquinhos, porque é bem complexo, né, mas eu estou passando aos pouquinhos para os demais da equipe. E na área de lavagem de dinheiro, aliás, na área no caso de cédulas, vocês atuam, por exemplo, verificando cédulas falsas? Como que é? As cédulas no meu departamento, na minha equipe, as cédulas, elas funcionam da seguinte forma: elas são retidas lá no posto de atendimento, nas agências. Eles fazem um relatório, enfim, assim, preenchem ali com informações de quando pegaram a cédula, valor, de quem pegaram, quando possível, né, eles pegam a assinatura da pessoa, enfim, fazer esse tipo de trabalho, eles encaminham daí para o pessoal da contabilidade. Daí o pessoal da contabilidade faz o repasse, faz o reporte dessas cédulas lá para o Banco Central, e de lá eles dão fim nas cédulas porque são incineradas, né? Daí o dinheiro para nós não chega. Não, entendi. Quando você falou lavagem de dinheiro, eu já pensei em cédula. Olha só a cabeça da pessoa. Não, a lavagem de dinheiro ali é mais assim, transações, movimentação. Que daí eles também têm as ferramentas da equipe lá, que eles fazem as análises de movimentação para tentar identificar a lavagem de dinheiro. Que é, tipo, muitas vezes dinheiro que vem de algo ilícito e que eles estão tentando fazer o famoso esquentar, né? Para poder botar no mercado de novo. Então, eles fazem esse tipo de análise. Entendi.
Muito bacana. E, por fim, a Isa fez uma pergunta, não sei se você vai poder responder, mas que banco que é esse que está desenvolvendo essa parte de prevenção à fraude? Qual banco é esse? Você pode falar o nome do banco ou... Eu não entendi a pergunta. Desculpa. Que banco é esse que está desenvolvendo essa prevenção de fraudes? Qual é o nome do banco? Todos os bancos têm um departamento de prevenção à fraude. Entendi. Não, eu pensei que era mais que eu. Não. Todos os bancos têm uma segurança corporativa e tem enfim, não sei se é o mesmo nome como a gente tem ali, mas todos eles têm um núcleo que é responsável pelas fraudes, pela lavagem de dinheiro. Aqui, trazendo para mim a realidade, né? Cada cooperativa, das 13 cooperativas, cada uma delas, elas têm um departamento chamado controles internos, que eles fazem também esse tipo de verificação, mas aí é uma coisa mais localizada. São só análises e ações, eles aplicam ações de prevenção voltada para as agências daquela cooperativa. E nós não, nós atendemos todas as 13 cooperativas e fizemos ações de prevenção focada para as 13 cooperativas. É como se fosse uma mini segurança corporativa lá dentro do posto, lá dentro da cooperativa, né? Então, tem toda uma organização. Tem. Poxa, muito. Eu adorei a live. E a hora que você quiser também falar mais sobre procedimentos, o canal está aberto para você, Jana. Mas eu quero saber, se você gostou da live, já dá um print na tela e conta aí o que você gostou da live, o que você aprendeu nessa live. Tá todo mundo escutando? Gente, se você gostou da live, dá um print aqui, me marca a Jana e me conta aí o que você gostou dessa live. E gostaria que você fechasse a live falando aí o que você poderia falar para uma pessoa que tem interesse de seguir a mesma carreira que você, que está inspirada nessa parte de prevenção. O que você falaria para essa pessoa? Para ela não desistir, porque como eu tinha certeza que eu queria trabalhar na perícia desde o segundo semestre da faculdade, tudo é possível. Então é só não desistir, estar sempre disposto a buscar conhecimento, estar disposto às oportunidades, a receber as oportunidades, que dá tudo certo. Só não desistir nunca. Também acho. É isso mesmo, perseverança. Às vezes o pessoal assim, em 2 meses, se não deu certo, foi lá levar o currículo em um banco, não deu certo, já chora. Gente, provavelmente a Jana também recebeu muito mais não do que sim na vida, né, Jana? Então, é você fazer os nãos como aprendizagem e seguir em frente, tá bom? Valeu, Jana. Valeu, pessoal. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Jana, pela participação. Você me ajudou aqui a mostrar que você existe. Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço aqui a sua participação, porque o pessoal já estava achando que eu estava mentindo. Quem é essa pessoa que trabalha em banco? Eu falei, é a Jana. Eu tenho certeza, gente. Ela existe. Olha só, tá aqui. Valeu, Jana. Muito obrigada. Valeu a todos que acompanharam e até a próxima live. Tchau, tchau, Jana. Tchau, até.